Então, fala galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha, a gente está aqui para mais uma videoaula de matemática. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, porque tem gente que assiste de tarde, tem gente que assiste de noite, tem gente que assiste no horário da aula. Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, tá certo? E olha, deixa eu falar com vocês, meus amores. Na aula passada, no caso ontem, eu deixei 3 páginas para vocês resolverem, que a gente falou de quilograma, grama e miligrama, não foi isso? Agora nós vamos corrigir essas 3 atividades para ver se vocês acertaram e estão fazendo tudo direitinho. Combinado? Então já vai pegando o módulo de vocês e coloca na página 36. Depois nós vamos passar para a página 37 e corrigir também a 38. Vamos começar? A primeira questão da página 36 é essa daqui, ó, que está dizendo assim, ó, qual unidade de medida de massa, a gente vai escolher quilograma, grama ou miligrama, é a mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Então, se eu quiser expressar o peso de um pão só, eu utilizaria quilograma, grama ou miligrama. Vou botar aqui que nós vamos utilizar o grama, não é isso? Grama. Qual é a sigla do grama? G. Tudo bem? É a mais indicada. Agora, o clips. Um clips é muito leve, né? Então, a medida mais indicada seria o miligrama. Miligrama. Qual é a sigla de miligrama? mg. Tá certo? Um patins não é leve, né? Não é nem muito leve, mas nem é mais. É bem pesadinho, né? Um patins, né? Quando a gente bota, pega um peso, então a gente vai usar o quilo ou o quilograma, tá bom? Vejam se vocês estão acertando. Quilograma. Qual é a sigla de quilograma? kg, certo? Agora, o lápis de cor, uma caixa de lápis de cor, não é nem muito leve para usar o miligrama, nem muito pesado para usar o quilograma. Eu vou usar grama, que a sigla é G. Tá certo? Corrigimos a primeira questão, uma questão bem simples, a gente falou disso na aula passada, tá bom? Vamos continuar. Questão de número 2. Os produtos a seguir foram pesados em uma balança de 2 pratos, que a gente fez vários exercícios na aula passada. Escreva o peso de cada produto. Então, observem aqui, ó, esse café, quanto é que pesa esse café? Como a balança está em equilíbrio e do lado direito tem um prato que tem 250 gramas mais 250 gramas, 250 gramas mais 250 gramas vai dar 500 gramas, não é isso? Então, 500 gramas, desculpe. 500 gramas é a minha resposta, tá certo? Então, vamos colocar aqui a resposta dá 500 gramas. Agora, o arroz. O arroz tem 500 gramas e mais 500 gramas. 500 gramas mais 500 gramas dá 1.000 gramas. Então, o arroz tem 1.000 gramas. Ou 1.000 gramas é equivalente ao quê, gente? A 1 quilo, né? Quem colocou 1 quilo também acertou. Quem colocou 1.000 gramas acertou. Quem colocou 1 quilo também acertou. Tá certo? O peso do arroz. Vamos corrigir a questão de número 3, que diz o seguinte: observe nas balanças digitais a seguir a quantidade de gramas de farinha de trigo que André usou para fazer pães. Então, na A, ele usou 500 gramas, na B, ele usou 1.000 gramas e na C, 1.200 gramas. Tá certo? Em qual balança o pacote de farinha de trigo pesa 1 quilo? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas foi na balança B. Então, vou escrever aqui na balança B. Tá bom? Agora, em qual balança o pacote de farinha de trigo pesa mais de 1 quilo? Mais de 1 quilo é mais de 1.000 gramas. Então, é na balança C.
Continuando, agora temos aqui o próximo pontinho que pergunta: em qual balança o pacote de farinha de trigo pesa metade de 1 quilo? Olha, 1 quilo são 1.000 gramas. Metade de 1.000 gramas é igual a 500 gramas. Então, 500 gramas é na balança A. Na balança A. Se vocês acertaram, eu queria dar os parabéns a vocês, que esse assunto, ó, é bem simples, né, gente? É bem fácil. Graças a Deus é um assunto simples que a gente está entendendo direitinho, não é isso? Vamos lá para a quarta questão. As caixas representadas a seguir têm o mesmo peso. Então, nós temos aqui 5 caixas amarelas e 5 caixas vermelhas. Essas 5 caixas amarelas têm o mesmo peso e essas 5 caixas vermelhas têm o mesmo peso. Quanto pesa cada caixa? Vamos fazer primeiro calcular o peso das caixas amarelas. De um lado está em equilíbrio a balança, tá vendo? A balança de 2 pratos está equilibrada. De um lado nós temos um peso aqui de 500 gramas, tá bom? Então, 500 gramas e 5 caixas pesando também 500 gramas. Então, eu tenho que fazer uma conta, pegar 500 e dividir por 5. Quanto é 500 dividido por 5? É igual a 100, não é isso? Então, a minha resposta vai ser: cada caixa amarela pesa 100 gramas, tá bom? Descobri a minha resposta das caixas amarelas. Agora vamos na letra B. Nós temos aqui, de um lado, né, a balança está em equilíbrio, um prato tem 1 quilo e o outro prato tem 5 caixas vermelhas. Então, eu vou fazer 1 quilo dividido... Vou fazer assim, ó. 1 quilo não tem 1.000 gramas? Não é isso? Eu vou pegar 1.000 gramas e dividir por essas 5 caixas. Então, 1.000 gramas, 1.000 dividido por 5. Quanto é 1.000 dividido por 5? Vai dar 200, né? Então, 1.000 dividido por 5 dá 200. Então, a minha resposta é que cada caixa pesa 200 gramas. Tá bom? Acertaram? Continuem assim. Vamos lá. Questão de número 5. Pedro está ajudando a avó a fazer um bolo de cenoura. Veja a lista de ingredientes. Na massa, precisa de 3 cenouras médias picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Na cobertura, precisa de 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa de leite. Tá certo? E aí a gente já falou que existem vários tipos de colher. Colher de café, colher de chá, colher de sobremesa e colher de sopa. A gente falou isso na aula passada. Aí a letra A pergunta o seguinte: sabendo que 1 xícara equivale a 120 gramas de farinha de trigo e a 160 gramas de açúcar, calcule quantos gramas de cada ingrediente são usados na massa dessa receita. Na massa, nós precisamos de quantas xícaras de farinha de trigo? Na massa, vamos voltar aqui. Na massa, 2 xícaras de farinha de trigo, né? E 1 xícara é 120 gramas. Então, 2 xícaras vai ser 120 gramas mais 120 gramas. Tudo bem? Não entenderam, não? Vou repetir, ó. São 2 xícaras de farinha de trigo, não é isso? Não é isso? Então, o que é que a gente tem? 120 gramas mais 120 gramas. E 120 mais 120 dá 240. Então, a minha resposta é que precisaria, não é isso? É utilizado nessa receita 240 gramas de farinha de trigo, entenderam? Agora, de açúcar. Cada xícara de açúcar, 1 xícara é 160 gramas de açúcar. Vamos ver na receita quantas xícaras de açúcar usa na massa.
Na massa usa 2 xícaras de açúcar. Se usa 2 xícaras de açúcar, então vou botar aqui, ó. São 2 xícaras de açúcar na massa. Açúcar. Então, se são 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de açúcar, ó aqui, ó, letra A. Sabendo que 1 xícara de açúcar é 160 gramas. Então, eu vou pegar 160 gramas mais 160 gramas. Quanto é que dá 160 mais 160? Ó, 150 mais 150 dá 300, né? Então, 160 mais 160 vai dar 320. Fiz de cabeça, viu? 320 gramas. Tá bom? Então, essa é a resposta. Vamos para a letra B. Uma colher de sopa equivale a 10 gramas de açúcar. Uma colher de sopa. E uma colher de sopa equivale a 6 gramas de chocolate em pó. Quantos gramas desses ingredientes são necessários para preparar a cobertura? Então, vamos lá ver. Na cobertura, precisa de 5 colheres de sopa de açúcar. Então, para o açúcar, né, são 5 colheres de sopa de açúcar. Não é isso? Então, o que é que a gente tem que fazer? Se uma colher são 10 gramas, 5 colheres vai ser 5 vezes 10 gramas. Quanto é 5 vezes 10? 50. Então, a resposta, 50 gramas de açúcar utilizado na cobertura. E chocolate em pó? Chocolate em pó, vamos ver quantas são. São 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Então, vou botar aqui. São 3 colheres de chocolate em pó. Então, é que a gente tem que calcular. Se cada colher de sopa de chocolate em pó são 6 gramas, então e são 3 colheres de chocolate em pó, então vai ser 3 vezes 6 gramas. Quanto é 3 vezes 6? 18. Então, a resposta, 18 gramas. Vejam se vocês acertaram, tá bom? E agora a gente vai corrigir a última questão. As balanças representadas a seguir estão em equilíbrio. Claro, porque estão na mesma direção. Quanto pesa uma caixa? Então, se você observar logo aqui, a gente já tira logo, ó, que como está em equilíbrio, essa caixa aqui azul está pesando 5 quilos. Então, uma caixa pesa 5 quilos. Então, aqui eu tenho 2 caixas, tá vendo? Então, o pacote de café vai pesar 2 vezes o peso da caixa, que são 5 quilos. Quanto é 2 vezes 5 quilos? O peso do café vai pesar 10 quilos. Entenderam aí, galerinha? Nós terminamos de corrigir e agora vamos passar mais atividades para vocês fazerem de grama, quilograma, miligrama, tá bom? Páginas 39 e 40 do módulo de vocês. Façam com atenção e a gente se vê na próxima videoaula de matemática. Um beijo em todos e até amanhã. Tchau, tchau.